Deus é 10 e uma pessoa que está sempre recomeçando. Como disse o Diógenes, o tema de hoje é um tema maravilhoso para começar mesmo o ano. Precisamos recomeçar todo dia e todo dia a gente recomeça. Todos nós temos missões, então são muitas as barreiras que a gente enfrenta. Eu costumo dizer que todos nós só podemos levantar o pé de acordo com o degrau. Gostei disso, viu? E quando a gente tem fé em Deus, a gente coloca o pé e Deus é quem coloca o degrau. Exatamente. Aí é que é maravilhoso, gente. Sabe, sobre recomeços, tem uma coisa que me chamou muita atenção, Diógenes. Às vezes, quando a gente fala em recomeço, a gente sempre pensa num algo negativo. Mas os recomeços também podem ser positivos, não é? O exemplo disso é, esse ano, eu acompanhei uma amiga minha, ela começou o ano, os primeiros dias ela casou. Então, é um recomeço de vida. Ela era solteira, está recomeçando como casada. Então, recomeços acontecem todos os dias, todos os momentos. E são necessários. Todos nós, seres humanos, na nossa jornada de vida, enfrentamos vários desafios, enfrentamos várias demandas que precisam ser encaradas de frente. Não adianta a gente fugir de algumas demandas que surgem para a gente, porque a gente não tem como superá-las. A gente só consegue superar as nossas demandas, nossas barreiras, nossos desafios. Os nossos recomeços são exatamente quando a gente está de frente daquilo que surge para a gente ali como demanda, como missão, e que a gente supera elas, e que a gente cresce e evolui. Então, todas as vezes que a gente tem uma mudança, seja de casa, né, seja lá de um emprego, seja lá, às vezes até de um estado social aí, de solteiro para casado, de casado para solteiro, enfim. Tudo isso nos promove oportunidades. Verdade. É o que a gente precisa estar sempre atento a, estar pronto para encarar e conquistar oportunidades. E aí você, enquanto gestora, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto profissional, enfrenta diariamente muitos desafios que é para conseguir cumprir a sua meta de oportunidades. É verdade. Sabe que lá em Lamentações, no livro da Lamentação, eu não lembro o capítulo, acho que é capítulo 3, ele diz assim, que Deus nos dá oportunidades todos os dias, pela sua misericórdia. Então, nós temos a certeza, porque está escrito aqui na Bíblia, que Deus, pela sua misericórdia, todos os dias, Ele nos dá um novo recomeço, uma nova oportunidade. E eu gosto de ter fé e de acreditar no que está escrito aqui na Bíblia. E é nessa proporção que eu digo a vocês, é onde eu me sustento. É onde eu me sustento. É quando eu digo, Senhor, se o Senhor me dá esse novo recomeço, se o Senhor é tão misericordioso, vamos em frente. Seguro na mão de Deus, tenho fé, acredito que não estou sozinha. Se fiz alguma coisa errada até aqui, respiro, peço a Deus perdão, reorganizo a rota, como o GPS faz. Sim, né? O GPS é engraçado, porque a gente entra numa rua errada, ele faz recalcule a rota. Recalcula a rota e assim nós vamos seguindo. Nós vamos seguindo na família, aqui na empresa, em todos os âmbitos da vida, recalculando a rota a cada dia que amanhece com fé em Deus. E que todos nós, né, que participamos dessa nossa jornada de vida, né, tantos que de repente estão aí nos ouvindo, trabalhando, estudando, passeando, de folga, almoçando, Isso. que você consiga de fato lembrar deste exemplo que Flávia acabou de citar aqui sabiamente, né? O exemplo do GPS. Nem o GPS desliga quando você faz uma rota errada, ele manda você fazer um novo cálculo de rota. Manda você seguir em vias alternativas até você chegar ao seu propósito, que não vai mudar. O GPS não muda seu propósito no seu ponto de chegada, ele só muda o trajeto quando você, por algum motivo, sai daquele inicialmente sugerido. Então, que todos vocês consigam lembrar disso. A nossa força, a nossa fé, nossa perseverança, nossa resiliência, né, física, espiritual, emocional, esteja sempre lembrada, esteja sempre ativa para que a gente consiga caminhar, levantar o pé de acordo com o degrau, seguir dia após dia e, infelizmente, a gente precisa estar ciente de que nesse processo terão, né, perdas e ganhos.
É verdade. Sabe que às vezes a gente faz uma oração, às vezes a gente se planeja, faz o planejamento de metas para o ano e, enfim, para a vida, mas nem tudo que a gente quer é o que a gente precisa. Eu vou explicar assim, vou dar um exemplo. Quando meus filhos eram pequenos, se eu deixasse eles comerem tudo o que eles queriam, eu acho que os meninos não chegavam mais a 2 anos na frente, porque aí ia ser só doce, enfim. Então, do mesmo modo, né, o nosso Deus, ele não vai dar a gente algo que às vezes a gente quer, mas que a gente não chegou no ciclo certo. Uhum. Então aí a gente vai ter algumas dificuldades, justamente essas perdas, ou às vezes nem chega a perder, não ter, para que a gente chegue a um novo ciclo, para que a gente recomece e comece a chegar onde a gente queria chegar. Então Deus vai dar primeiro a gente o que a gente precisa para que a gente chegue ao nosso objetivo, sempre recalculando a rota. Por isso que eu gosto muito de Lamentações, quando eu escuto lá que Deus diz assim, pela misericórdia de Deus, todo dia é um novo recomeço, é uma nova oportunidade. E é isso, caminhando dia a dia, sabendo que as coisas não são simples e às vezes a gente não está preparado para tê-las, tem que se preparar, ter paciência, calma, evitar ansiedade. Sim. Evitar a ansiedade. Perseverar. Esse nosso, né, movimento do Janeiro Branco, inclusive, Sim. traz muitos pontos que valem a pena a gente revisá-los sempre. Que é a gente estar realmente atento a todos esses pontos essenciais da nossa existência que envolvem os aspectos mentais e emocionais. Muitos de nós negligenciamos isso exatamente por querer um outro propósito e não estar atento ao que você realmente tem no momento. As nossas necessidades às vezes são negadas, às vezes são negligenciadas, porque a pessoa não está atento e nem tampouco sabe exatamente o que lhe pertence, o que lhe é necessário de verdade. Não está preparado ainda para receber aquilo ali. Então, às vezes, a pessoa está querendo, eu quero chegar nesse destino aqui, eu quero esse emprego aqui. Certo, mas para você chegar nesse emprego, você tem que passar por alguns degraus e você tem que estar pronto e preparado para aquilo. Então, às vezes, é preciso dar passos atrás para que a gente consiga chegar lá na frente. E esses recomeços de dar passos atrás são tão importantes quanto os de dar passos à frente. Sim, muitas vezes a gente precisa soltar um pouco aí essa pressão que a gente carrega e ganhar um novo impulso para que assim possamos ir mais longe. Muitas vezes a gente não sabe se portar com inteligência diante do que a gente está vivendo. Não adianta estar rígido se a gente não sabe adaptar-se, né? Como a gente conversava aqui agora há pouco nos bastidores, a vida da mulher, principalmente, de quem tem aí uma demanda doméstica intensa, convivendo diariamente com filhos e com uma condição de gestão, ela exige improvisos o tempo todo. Improviso o tempo todo. Eu acho que a mulher, ela não sei, né? Eu estou falando como mulher porque eu sou mulher. Mas, enfim, eu acho que a mulher é especialista em improvisar. Porque, justamente, os acontecimentos, eles vêm assim, de uma forma que a gente nem espera durante o dia. Acontece tanta coisa que a gente não programou, e aí é necessário que a gente tenha esse estalar de dedos e improvise, para que a coisa seja mais suave e a gente consiga, pelo menos, alcançar a metade do caminho. Vamos lá. Mas é necessário. Às vezes é muito necessário improvisar. E é isso. E a gente vai pedindo a Deus e vai caminhando. Caminhando. E vai caminhando sempre. A gente não pode parar. E outra coisa que é muito importante. O meu tempo não é o tempo do Diógenes. Eu entendi isso ficou muito mais leve para mim. Às vezes você está caminhando e você tem um caminhar mais lento do que a sua irmã, do que o teu sobrinho, do que a pessoa que está ao seu lado, ou aquela outra pessoa que você diz, mas essa pessoa aqui em 6 meses já conseguiu isso. Mas a gente não pode se comparar, porque cada um é um. Então o nosso caminhar não é igual ao caminhar de ninguém. A gente tem que parar um pouco e desacelerar. As redes sociais, elas nos impõem assim olha, você tem que ser, você tem que fazer, você tem. E isso causa um mal-estar mental terrível. Então, chega no ponto do Janeiro Branco, né, da gente fazer essa campanha aqui agora, da pessoa às vezes não aguentar a pressão tão grande
E por uma coisa fútil até, eu digo assim, Senhor, não é? Por uma coisa que poderia ser resolvida de outra forma, a pessoa chega a tirar a própria vida. Às vezes acontece. Não é? Às vezes acontece. É um momento, aquele momentozinho ali de tanta pressão. Então, é necessário desacelerar, é necessário se acalmar. A pessoa, eu costumo dizer que a fé, eu sempre coloco a fé, porque a fé é o meu carro-chefe na minha vida, né? Eu tenho a fé em Deus, conversar com Deus, pedir a Ele, clamar sem reclamar, né? Eu estava falando isso com o nosso amigo aqui, clamar sem reclamar, né? E agradecer, ser grato pelo que você tem. Isso é um exercício muito, muito importante também na minha vida. Ao final do dia, a gente tem que ser grato pelo que a gente caminhou. Afinal de contas, a gente já ganhou um presente maravilhoso que foi o dia de hoje. E amanhã, na certeza da palavra, teremos outro dia assim que o Senhor nos permitiu uma nova oportunidade. Com certeza, né? Precisamos viver sem, né, usar, né, o prefixo ré de uma forma errada, né? Quando a gente usa o prefixo ré em muitas situações de forma planejada, de forma estratégica, a gente tem sucesso, né? Reiniciar, refazer, reler, reenviar, renegociar, reajustar. Aí coloca o prefixo ré numa palavra. A gente só não pode usar fixamente o prefixo ré no pedir, que é clamar. Clamar é pedir. Quando eu uso reclamar, aí eu estou preso a uma condição de insatisfação, de mágoa, de tristeza, de raiva, de aborrecimento, em que eu invisto muito tempo do meu dia ou da minha vida reclamando, onde eu poderia estar apenas caminhando ou pedindo, de fato, algo mais positivo. O reclamar sempre vai trazer algo negativo quando a gente absorve e acumula as condições de insatisfações, de escassez, né? Do medo do que está acontecendo ali, da minha injusta compreensão. Né? O medo, né? O medo é algo muito sério. O medo do novo, né? A gente não sabe como se portar. E aí a gente tem esse medo do novo. Mas sobre essa questão de reclamar e clamar, pedir, é como a gente estava conversando agora há pouco. Se eu peço, se eu corro atrás e não está acontecendo, para um pouco, paciência, espera. Está acontecendo alguma coisa, eu acho que eu não coloquei a marcha certa do carro ainda. Respira. Sim. E vamos em frente buscar outros caminhos, outros hábitos, outras atitudes que me levem para o caminho que eu quero ir. Por aí, caminhar por outros caminhos. Sem dúvidas, né? Nós humanos temos um elemento importantíssimo, que é a condição da cognição, do pensar. E quando esse pensar vem de forma equivocada, ele nos gera muitas máculas, muitas mágoas, muitos traumas, muitas barreiras. E essas barreiras nos fazem, às vezes, né, paralisar, né? Diante do novo, como você falou, ou diante daquilo que já está rotineiro demais, a gente acaba ficando desleixado por conta de algumas questões que já entraram no vício, digamos assim. No vício, né? É verdade. Na condição da falta de estímulo, na falta de oportunidades também. Muitas vezes essas barreiras nos fazem procrastinar. Às vezes até parar de vez, né? Paralisar diante de algumas coisas que antes a pessoa fazia com tanta excelência, mas em algumas ocasiões a pessoa chega a paralisar. E aí a gente visualiza como que essas barreiras, que não são físicas, não têm algemas, não têm amarras, mas a pessoa emocionalmente, psicologicamente se coloca numa condição de estar sem força, sem iniciativas para caminhar. Ela sequer consegue enxergar onde ela está. E aí fica com dificuldade de recomeçar. Minha gente, isso é tão sério. Vocês percebem o quanto é importante nós estarmos com a nossa saúde mental em dia, vamos dizer assim, se eu posso dizer, nós estarmos cuidando da nossa saúde mental. Porque hoje me parece, né, que a nossa sociedade ela está um pouco adoecida mentalmente. Tantos casos que a gente tem de ansiedade, quem é que não conhece ninguém que tem ansiedade? Síndrome do pânico. Nós estamos realmente, assim, muito acelerados, me parece. Me parece que a gente está muito acelerado. Quer ver a impressão que eu tenho? É que o dia parece que agora já não tem mais 24 horas. Está mais rápido. Parece que não tem, porque a gente tem uma montanha de coisas para fazer e não dá conta. Não dá conta de descansar nem de dormir. Não é verdade? Me parece que essa aceleração toda tem feito um pouco mal para a nossa mente. Então,
como estamos falando em recomeço, é bom a gente recomeçar a mudar, a recomeçar novos hábitos. Novos hábitos. A ciência nos diz que os hábitos, eles é que nos fazem evoluir os nossos hábitos todos os dias. Hábitos novos, hábitos bons. E é através dos nossos hábitos do dia a dia que a gente vai evoluir. Exatamente. E as barreiras emocionais, né, os obstáculos, eles são causados por hábitos. Aquela pessoa que pensa negativo, ela aprendeu a pensar negativo. É verdade. A pessoa que reclama, ela aprendeu a reclamar. A pessoa que, né, tem uma prática de vício, seja lá na tecnologia, nos jogos virtuais, seja lá de bebida, seja lá de cigarro, seja lá de qualquer tipo de vício. Ou seja, a pessoa às vezes É está uma prática. chateado ali, porque a minha vida está muito ruim, eu não estou feliz no casamento, então tem que mudar os hábitos. Eu não estou, Flávia, eu não estou ganhando dinheiro suficiente e tal e tal. Então você tem que repensar e mudar seus hábitos. É por Ou aí. economizar mais ou arrumar um emprego Não é que ganhe verdade? mais. Flávia, eu estou com muitas dificuldades na minha vida. Em que área, né? É nessa daqui, olha, eu estou na dificuldade com meus filhos. Então, para um pouquinho e pensa, quais são os seus hábitos? Como é que você está agindo? Porque é necessário recalcular a rota. Sempre. Recalcular por onde você vai caminhar, o que você vai fazer, mudar seus hábitos. Exato. Se eu não tô, Flávia, eu não consigo emagrecer, então recalcule, meu amor, seus hábitos. Seus hábitos. Né? Exatamente. O que é que você está fazendo do seu corpo, né? Exato. Tem pessoas que se cobram, né? Chega aí nos períodos de início de mês, sempre diz, segunda-feira eu começo, e aí realmente às vezes começa, mas não consegue manter. Não se torna um hábito aquela atitude começada na segunda-feira. Todo hábito, ele precisa de tempo para se consolidar na sua mente. A primeira semana, para quem quer mudar uma rotina, ela não é o suficiente para você estar totalmente consolidada em hábitos. É assim com crianças, é assim com adultos, é assim com animais. Se você tem uma criança de 2 anos e você está pretendendo desmamá-la, ela leva algumas semanas até você conseguir fazê-la dormir sem estar pedindo cansativamente, né, para mamar. Se for para mudar o horário de dormir, você leva algumas semanas. Geralmente em torno de 3 semanas é o que se visualiza aí no conceito científico de que é suficiente para um organismo desenvolver um hábito. E aí pode ser do comer, aí pode ser do exercício físico, da caminhada, pode ser, né, de uma condição de jejum alimentar, pode ser de um jejum de hábitos. Muitas pessoas fazem jejum apenas de comida, mas nós precisamos fazer jejum de atitudes também. Temos muitas atitudes, muitas falas, muitos comportamentos que, se a gente conseguir fazer jejum, nossa vida vai melhorar significativamente. Vai ser um resultado bem expressivo. Acredito eu, um resultado bem expressivo. Porque se eu faço um jejum de um hábito que me faz mal, o resultado com certeza virá. Exatamente. Com certeza virá. Gostei muito desse jejum. Por favor, vamos usar todos nós em 2025, jejum de hábitos que são desnecessários na nossa vida. E até de algumas pessoas, tá? Temos algumas pessoas, inclusive das nossas famílias, que às vezes não são tão saudáveis para nós. Então a gente tenta fazer um jejum dessas pessoas também. Não encontre todo dia, vá de vez em quando. Vamos diminuindo aí o encontro com os familiares. Que são, né? Isso é muito importante. Que são tóxicos, que são aí pessimistas, que são agressivos, que são invasivos, tá? Vamos aprender a nos priorizar para a gente conseguir superar, para a gente conseguir vencer essas barreiras emocionais e sempre ter energia para, né, recomeçar. Amém, viu? Amém. Olha, gente, que momento maravilhoso nós estamos tendo aqui hoje. Falando sobre recomeços, a gente começa a pensar o que é que você tem planejado para o seu 2025. Se você já planejou, se você não planejou. Eu tenho uma dica importante para vocês hoje. Deus é especialista em recomeços. Estava lendo sobre planejamento e aí eu me deparei com essa frase. Deus é especialista em recomeços. Isso é muito importante frisar para você. Porque, veja bem, nós somos seres espirituais. Nós temos um Deus que nos ama e Ele é especialista em recomeço. E aí, quando você faz um exame de consciência seu, você para e você faz, nossa, mas isso aqui não está legal.
isso aqui não está de acordo com o meu pensamento cristão, isso aqui não está de acordo com as regras, com o que eu quero para a minha vida, para evoluir. Aí você chega lá no padre, faz uma confissão maravilhosa, e aquela confissão que você diz assim, eu não quero mais fazer isso, porque isso desagrada a Deus, porque não é isso que Ele quer para a minha vida, Deus me quer feliz, Deus me quer uma pessoa santa, então eu vou recomeçar. E aí vem em Lamentações, Deus é misericordioso, Ele dá um novo recomeço, Ele lhe dá um novo dia. E tudo que você viveu de ruim, tudo que você fez de errado, todos os seus caminhos, eles são apagados, porque a partir de agora, você tem uma nova chance, você tem uma nova oportunidade, você é um novo, você é novo. Você começa a pensar e a fazer uma nova trajetória, uma nova rota na sua vida. Então, inclua Deus na sua vida, inclua você como prioridade, como diz o nosso amigo aqui, o Diógenes. Você precisa parar um pouco e pensar sobre quão é importante a sua vida. Porque na certeza, eu tenho certeza que sua vida tem um propósito. Sua vida tem um propósito. Você é uma pessoa muito importante. E você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Você tem um propósito, você tem uma missão. Você é a pessoa que contribui para as pessoas que estão ao seu redor. Então você é muito importante. E se sua vida não está andando assim, não é tão ajustadamente e está lhe dando tanta dificuldade, então mude a rota, coloque Deus na sua vida, coloque Deus no seu caminho, tá? Peça aí, mude, pare, reflita. Isso é muito importante, porque Ele é especialista em recomeço, Ele dá essa chance todo santo dia, quando você acorda. Você tem a chance de ser, de caminhar e de ser melhor. Sem dúvidas. Eu quero trazer aqui para vocês 4 pontos que vocês precisam pensar sobre a vida de vocês, do que vocês viveram no ano passado. Como é que você, se comportava no ano passado, baseado naquele medo de não dar certo? Como é que você se comportava com relação a isso? Como é que você se comportava dentro de um aspecto ansioso em que você queria fazer tudo acelerado, queria dar conta de tudo, queria ser a pessoa que mudava os outros, queria ser a pessoa que era a solução para o planeta? Como é que você se comportava o ano passado, diante da condição de querer ser perfeito? 3 pontos. Medo de não dar certo, de não dar tempo. Segundo, vontade de mudar tudo, de mudar os outros, ser o salvador da pátria. E terceiro, querer ser perfeito. Não adianta nós humanos buscarmos esse comportamento, porque você sempre vai se desgastar e não vai terminar o que você quer. É comum que a gente tenha um certo receio daquele novo, o medo do que vai acontecer, de não fazer bem, de não conseguir, de não ser capaz. Muito embora ninguém nasceu pronto. A nossa vida ela é um constante aprendizado e construção. Aquilo que nós vivemos hoje é resultado do que você quis ontem, do que você pediu a Deus ontem, do que você se esforçou ontem, do que você teve iniciativa ontem. Então, se está com medo, vai com medo mesmo. Eu tenho um filho de 2 anos e 8 meses, e lá no quintal da minha casa, quando é noite, que a gente acende a luz só da parte de dentro de casa, na parte do quintal fica um escuro. Aí ele diz, papai, tá escuro ali, né? Eu digo, tá. E eu tenho medo. Eu digo, mas tem gente não, a gente vai com medo mesmo. Por quê? Porque é normal, a gente precisa ir enfrentar tudo isso. E aí ele diz, e o que é que o senhor faz quando tá com medo? Eu digo, eu vou assim mesmo, com medo. Por quê? Porque eu preciso ir. Enfrentar. Tá? E aí vocês precisam perceber que é diante do medo que você faz as coisas que precisam ser feitas por uma condição de necessidade, e não porque você quer fazer. E nós adultos, nós humanos, nós temos a obrigação de tomar decisões nos momentos mais difíceis, porque nos momentos fáceis todo mundo resolve. Tá bom demais, tá ótimo. A criança tá brincando, tá uma beleza, tá com saúde, é ótimo, todo mundo cuida, o tio, a avó, o vizinho, os primos, todo mundo fica perto. Mas quando tá doente, quem vai para o hospital é tu, é o pai e a mãe. Então entendam, esse exemplo é apenas para esclarecer para vocês que muitos desafios são colocados na vida de vocês para que vocês tomem decisões importantes. Evoluir. No segundo ponto, onde há a vontade de querer mudar, de querer ser a pessoa que transforma a vida, que muda tudo, pare de querer ser bom demais. Você precisa ser justo. Quando você é justo, quando você diz não para o que é preciso, você consegue perceber quem convive com você porque realmente lhe apoia, lhe ama, lhe incentiva e lhe valoriza, ou quem só quer lhe explorar. Automaticamente essas pessoas vão embora porque você sabe limitar o seu espaço, seu tempo, sua intimidade
seus valores. E por último, querer ser perfeito. Pense numa coisa ruim que nós enfrentamos enquanto humanos, é querer ser perfeito numa rotina em que outras pessoas pensam diferente, escolhem diferente, fazem diferente, gostam diferente. Ora, não existe perfeição na condição humana onde se convive pessoas somente no contexto, né, sociável. Não existe. Então, pare de querer ser perfeito. Nesse contexto que eu estou falando, perfeição só existe no dicionário e em nenhum mais lugar. É isso mesmo. Não adianta. Se está com medo, vai com medo mesmo. Faz, porque nas decisões importantes você vai ter que tomar nessas horas. Quer mudar o mundo? Não faça isso. Mude você. Busque seu lugar. Aí, como diz o outro, até esses dias eu estava conversando com uma paciente e aí ela estava com uma dificuldade muito grande porque tinha alguns parentes dela que estavam, né, tentando interferir e fazer algumas escolhas na vida lá. E aí eu disse a ela, procure seu lugar. Sim. Ela disse, por quê? Porque se você procurar o seu lugar, os outros vão saber o dele também. Exatamente. Se você não sabe o seu, todo mundo vai querer ficar invadindo seu espaço. Exatamente. Então vamos em frente e não queiram ser perfeitos. Sejam vocês com autenticidade, com autonomia, com vontades, com perseverança, com fé que você vence. Não tenho dúvidas. Quando a gente investe na gente, né? Quando a gente sabe quem a gente é, o que a gente quer. Então fica muito mais fácil das pessoas que estão ao nosso redor saber também, como diz o nosso amigo aqui, o Diógenes, o espaço do lugar deles. É muito importante, porque o mundo muda, mas quando a gente muda. Então eu preciso mudar para que o mundo ao meu redor mude. Eu preciso de hábitos novos para que o mundo ao meu redor tenha hábitos novos. Então é sobre isso, é sobre se posicionar na vida. É sobre saber quem você é e o que você quer, para onde você vai. A perfeição, realmente, ela só pertence a Deus. Não é? Ninguém é perfeito. Mas tem uma coisa muito importante, ser justo e saber respeitar. É muito importante você se colocar no lugar do outro. É muito importante você parar um pouco e pensar, por que aquela pessoa está assim? Por que está acontecendo isso? Então, assim, respeitar quem está ao seu redor, respeitar as decisões das pessoas e viver a sua vida da melhor forma, sendo justo, sendo honesto. E é isso. Vamos caminhando na justiça, que a gente vai melhorando o mundo. Se a gente consegue melhorar o nosso mundo, o mundo ao redor da gente melhora também. Com certeza. Nós enquanto criaturas pensantes, nós temos muitos pensamentos que não existem. Muitos dos nossos pensamentos não existem e isso é incrível como nos fazem se sentir mal. Nossa. Né? Tem muitas coisas que nós pensamos e queremos, mas que não são possíveis de serem realizadas da forma que a gente quer. Por que, Diógenes? Explica aí. Porque a nossa capacidade humana ela tem uma limitação. A gente não atingiu ainda? Nunca atingiremos o que o nosso pensamento quer. Entendo. Nós, enquanto organismo, nós temos uma velocidade. Olha só que coisa interessante. Sim. Que a gente precisa perceber na nossa existência. Nossa base de funcionamento, enquanto organismo, ela tem uma velocidade que é o que nós digerimos. Sim. Nós precisávamos desacelerar mentalmente para seguir na velocidade do nosso organismo. Quando nós queremos viver somente na velocidade do que pensamos, nós sofremos e adoecemos, porque nós não conseguimos acompanhar a mente. A velocidade. O nosso corpo ele não consegue acompanhar a velocidade da nossa mente, porque nossa mente muitas vezes pensa, né, cria coisas que não são reais na condição de realidade do nosso organismo. E aí as nossas ascensões, né, nossas pretensões, nossas vontades, nossos anseios, eles são apenas emocionais. Quando a gente não sabe colocá-los na velocidade adequada, eles nos fazem, né, entrar nessa condição midiática, acelerada, estressada, frustrada, violenta e tantas outras coisas que a gente visualiza que está acontecendo no nosso mundo atual, né, no nosso contexto diário. A gente vê tantas coisas que são, meu Deus, eu não consigo entender uma lógica para explicar coisas que acontecem. Como pode, por exemplo, a semana passada nós, usando aqui como referência o caso que aconteceu aqui em Maravilha, uma garota de 12 anos foi assassinada por uma outra pessoa que estava com ciúme porque ela não queria mais se relacionar com ele, porque estava, enfim. Fica aquela confusão toda, mas como pode? O que é que tem de humanidade nisso? A gente se perde nessas horas, porque quando eu e você, né, olha só,
para explicar o porquê que nosso corpo não acompanha a mente. Quando eu e você, né, por mais humanos que nós tentamos ser, quando nós tentamos buscar explicação, quando nós tentamos julgar e resolver esse tipo de problemas, a gente excede nossa capacidade humana de... É verdade. Porque Entendi. a gente vai para onde for, a gente não vai conseguir ter explicação justa É, para explicar o porquê que uma pessoa mata outra numa condição dessa e em tantas outras que a gente acaba visualizando. Ah, entendi. É, realmente. Não temos, não dá para acompanhar, não. Realmente é incompreensível. Não dá para chegar lá. É incompreensível. Da mesma forma que nós não conseguimos explicar como que um ser humano, por conta de um jogo, sei lá, um jogo midiático, começa lá jogando, brincando por uma diversão, fica tão fissurado no jogo, tão cego, tão, né, dependente ao ponto de vender o que tem dentro de casa, de pegar dinheiro emprestado com a agiota e outras demandas, se endivida por conta do vício do jogo que começou por uma brincadeira. Então, a gente não consegue explicar, a gente não consegue entender biologicamente como que o nosso organismo se vicia com coisas tão supérfluas. E vício é um problema sério. Sério, muito sério. Vício é um problema sério, porque as pessoas, às vezes, quando a gente fala em vício, pensa só que é a bebida, que é, né, o álcool, que é a droga física, vamos dizer, né? Exatamente, a cachaça, qualquer outra coisa que a gente tem de ver fisicamente. Mas existem vícios, como está trazendo agora aqui o Diógenes, que é necessário. Gente, tá aí, vamos fazer esse exercício esse ano. Veja quais são os vícios que estão te prendendo. Porque isso tanto prende a gente quanto bloqueia a nossa vida. Exatamente. E aí, para as pessoas, Flávia, compreenderem o que seria um vício, são todos aqueles movimentos que a gente faz e que nos gera prejuízo. Se é um vício que tira seu sono, seu horário de sono, é um vício. É um vício. Ah, eu só saio do Instagram 1h da manhã. É um vício. É um porque vício, você está ultrapassando o seu horário biológico de descanso. Então, se é uma bebida, se é uma comida, se é uma condição de trabalho, tem pessoas viciadas em trabalhar. Uhum. A vida de casa é tão péssima, é tão podre, que ela prefere estar trabalhando porque está no trabalho se sente melhor do que está em casa. Jesus, pois então, tem isso mesmo. Essas pessoas percebam que gera também um prejuízo. Então, todos os hábitos, né, sejam lá de comida, de bebida, de jogos, e aí pode ser jogo de sinuca, jogo de baralho, jogo de lotérica, pode ser jogo de telefone, jogo virtual. Aí tem as pessoas vício de comprar muitas roupas, tem gente que, né? Tem as pessoas viciadas em mentir, tem as pessoas viciadas em pornografia, tem as pessoas viciadas em, sei lá, em esporte. Em fofocar tem uns que são de fofoca, né? Tem muitos. Então, todos os vícios que geram prejuízo, eles precisam ser repensados. Ou então você vai continuar tendo vários obstáculos que são gerados por você mesmo. Tem que pensar sobre os vícios, pessoal, e recomeçar. O tema de hoje, é muito importante. Muitas vezes a pessoa não consegue recomeçar sozinho. Aí vem a importante missão aí, né, dos líderes religiosos, dos psicólogos, dos médicos, né, dos fisioterapeutas e tantos outros profissionais que estão aí envolvidos em auxiliar a pessoa a encontrar o melhor ritmo para recomeçar. É verdade. Psicólogo. Antigamente, não sei se ainda tem isso hoje, existia assim, um receio de ir ao psicólogo e dizer assim, eu não vou não, psicólogo, eu não sou doido. Gente, por favor, se você encontrou alguém que ainda diz isso, por favor, fale com essa pessoa, porque ela está realmente muito assim, se eu posso dizer, no mínimo, atrasada. Psicólogo é um ser humano que estudou bastante para nos auxiliar a melhorar nossa mente, desenvolver e cuidar um pouco da nossa mente, sabe? Ele nos auxilia e é um trabalho que hoje em dia é um dos mais, eu acho que deveria ser um dos mais bem pagos, porque nessa altura da nossa vida, do mundo como está hoje, o psicólogo, ele deveria estar, inclusive, assim, disponível a todas as pessoas. Todos os cenários. Porque é tão importante uma terapia, é tão importante você conversar com alguém, que este alguém vai lhe trazer cientificamente, ele não vai trazer nem o querer dele, nem o que ele pensa, nem os valores religiosos dele, não. Ele vai trazer cientificamente para você dizer, olha, isso aqui está lhe causando prejuízo. Essa sua forma de ver, sua forma de... Vamos trabalhar. Ele vai pensar com você sobre a sua vida, é muito importante. É muito importante o trabalho do psicólogo, gente. É importante pensar sobre isso, é importante querer começar a buscar, a resolver, organizar a sua vida. Às vezes é tão simples o que você está passando ali. E com um olhar junto com o psicólogo, você vai
dar uma guinada tão grande na sua vida. É só ajuste, coisas simples a serem feitas, mas que você sozinho, como diz o Diógenes, naquele vício, você não consegue. E aí você tendo a ajuda de um profissional que estudou a mente, sabe sobre a mente. Tem uma coisa que a nossa mente faz que realmente é uma coisa extraordinária. A nossa mente consegue mentir pra gente. Mente para nós mesmos. Entendeu? A gente mente pra... Olha, isso é tão sério, né? Não, Diógenes? A gente mente. Não, eu tô bem, eu não tô precisando de nada, não. Não, que eu não tô... E a gente vai se sabotando e a gente vai mentindo pra gente, porque a mente, ela simplesmente... É muito mais fácil eu ficar sentada do que eu fazer um exercício. Então ela vai dizer, eu faça não, exercício não. Que exercício cansa, vai suar. E assim, esses mecanismos da nossa mente, às vezes não. Com o profissional, nós vamos conseguir identificar. E aprender estratégias, né? Estratégias, amei esse nome. Isso. Tá? Algumas pessoas, às vezes, me abordam e dizem, Diógenes, eu quero um conselho. Aí eu digo, não, pode parar, que eu não dou conselhos. Quem dá conselhos é o padre, é o pastor, é o líder comunitário. Eu vou lhe trazer intervenções terapêuticas. Importante. E aí, nesse contexto, é fundamental que as pessoas percebam que o psicólogo, ele vai lhe orientar em como caminhar de forma produtiva para você resolver as suas demandas. Você tem um problema e sabe o que quer para, né? E às Mas vezes você nem não sabe. sabe. Às vezes sabe, né? Às vezes acontece, às vezes não saber. sabe. A minha vida está totalmente desorganizada. Eu não estou bem, não estou feliz. Isso. Sabe? O meu casamento não anda bem, meus filhos estão assim. Minha vida tá... Peraí, eu vou parar um pouco. Para um pouco, reflita. Olha, chega num psicólogo, procure, analise essa pessoa aqui. Acredito que ela vai conseguir me ajudar. Sem dúvidas, né? Então é nesse processo que o psicólogo trabalha, né, com estratégias, com ferramentas que você vai utilizar como uma maneira de aprender, tá? Tem a linha de trabalho terapêutico que eu utilizo, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela funciona basicamente como um treinamento, onde você chega no profissional, você vai, né, entender exatamente quais são os pontos que estão ali lhe prejudicando, você vai perceber quais são as ferramentas que lhe ajudam para você sair daquele lugar e chegar no outro que você quer. Muitas pessoas chegam lá, por exemplo, com dificuldades no estudo. Diógenes, eu não estou conseguindo estudar. Eu quero muito estudar, eu consigo pegar o material de estudar, mas na hora de estudar não funciona. Eu começo e eu não termino. Eu já comecei vários cursos e não terminei nenhum. Eu já tentei ingressar em algumas carreiras, mas no longo do percurso eu desisto. Por que isso acontece? Aí a gente vai entender o que é que está ali por trás desse bloqueio emocional que ele tem, né? Dessa dispersão psicológica, para que ele consiga, de fato, perceber. Aí eu vou apresentar para ele, olha, você usa essa ferramenta aqui. E aí ele vai seguir a ferramenta que eu estou, né, apresentando para ele, e aí vai se tornar um hábito novo para ele. Seguir aquela rotina, seja lá com agenda, seja lá com movimentos de tarefas, né? Cada caso é particular. Sim. E que ele vai conseguir, com o tempo, estar desenvolvendo novas atitudes, novas atividades. Por quê? Porque eu mostrei para ele qual era o caminho melhor para ele na ocasião. E aí ele vai seguir. Isso é tão importante, minha gente. Olha, às vezes tem um bloqueio. Sabe quando acontece o bloqueio? Eu vou lhe dizer. Vou criar uma situação aqui, um exemplo. Uma criança com 4 anos de idade, ela foi agir de alguma forma e às vezes a pessoa fala, não, faça isso, menino. Aquilo ali criou um bloqueio naquela pessoa. Ela cresce com aquele bloqueio. E aquele momento que você acreditou que não foi nada demais, criou um bloqueio naquela pessoa. E para desbloquear isso, realmente, precisa realmente de um amparo profissional. Isso é muito importante. Também é muito importante, sabe, como disse o Diógenes, se você quer se aconselhar, procure realmente o seu pastor, o seu padre, procure. É muito importante você estar conversando, porque você também, como eu disse, é um ser espiritual. Você precisa dessa pessoa lhe guiando espiritualmente. Você não é igual a ninguém. Então, eu estou aqui hoje, espiritualmente falando, eu estou no nível tal. E Diógenes está no nível tal. Quem vai nos guiar é o nosso pastor, é o nosso padre, é a pessoa responsável por isso. E esse caminhar que ele vai nos propondo, quando a gente vai conversar com o padre, nos ajuda muito a direcionar a nossa vida e criar novos hábitos. E recomeçar.
recomeçar. Então, como é importante você pensar sobre recomeços, como é importante estar sendo esse momento agora aqui no consultório emocional. Você pode conferir, você que está com a gente aqui agora, como é importante nós falarmos sobre condições da mente. Com certeza. Todos nós, enquanto criaturas pensantes, enquanto seres, né, multifacetados, né, somos bio, psico, social, religioso, econômico, sexual, tantas coisas aí envolvidas na nossa funcionalidade e que às vezes a gente não entende direito nenhuma delas. Queremos funcionar como umas máquinas. Máquinas, com certeza nós não somos, Não somos, não podemos. Sabe, o que mais a gente tem que fazer hoje em dia, parece uma besteira o que eu vou lhe dizer, mas seguir as leis da natureza é muito bom. Sim. Seguir as leis da natureza. Isso é tão importante, minha gente, que vocês não possam acreditar. Você que mora no sítio, você está ali com o terreiro, tem um monte de galo e galinha. Fica observando como a natureza age, como os galos e a galinha. No terreiro, com 2 galos, fica difícil. E a gente vai vendo a natureza e vai se espelhando nela. É a melhor coisa que a gente faz na vida, porque nós fazemos parte desse mundo. Nós também somos a natureza. Então a gente tem que agir, tem que correr como o rio corre para o mar. A gente tem que estar nessa... O movimento primitivo do universo. Quanto mais a gente seguir, mais fácil é para a gente estar confortável. Não é verdade? Porque nós não somos máquinas. Nós somos seres vivos, fazemos parte de um conjunto da natureza. E isso é primordial. E aí, quando eu falo contexto primitivo, eu não estou querendo que a gente volte para a idade da pedra, não, viu, gente? Oh, com certeza. Eu estou querendo dizer que a gente precisa ficar atento aos nossos movimentos biológicos, né? Às nossas necessidades psicológicas, sociais, né? Emocionais e tantas outras coisas que estão envolvidas no nosso funcionamento. Todos nós temos necessidades coletivas, muito embora tenha algumas pessoas que estão cada vez mais vivendo isoladas. O que é que acontece com essas pessoas? Elas vivem muito mais ansiosas, deprimidas, solitárias, angustiadas, se matam com mais frequência, porque ela não foi feita para viver sozinha, Exatamente. Só com o telefone na mão, lá dentro de um quarto, comendo, enrolado, sem ver a luz do sol. Minha gente, tem um grupo de pessoas agora, eu vi ontem a notícia sobre isso, que tiraram 30 dias os telefones das crianças, fizeram um experimento. 30 dias tiraram os telefones na escola das crianças. E aí o resultado é maravilhoso, porque as crianças começaram a se relacionar, porque quando a gente fica muito preso a equipamentos eletrônicos, a gente deixa de se relacionar pessoalmente, a gente deixa de conversar. É difícil você ver alguém que atenda pelo menos o telefone, não quer nem isso, só quer falar no WhatsApp. Então a gente está perdendo a nossa natureza, nós não fomos feitos para ficarmos sozinhos. Nós não fomos feitos. E por isso a gente adoece. Por isso a gente adoece. Então, seguir as leis da natureza, ser o que nós somos, torna a vida mais leve. Nos dá a oportunidade de viver melhor. Quanto mais o processo de artificialização da vivência humana, maior também as possibilidades de adoecimento e desconexão enquanto organismo. Nossa, mas aí a pessoa fica realmente impossibilitada até de recomeçar. Claro, porque ele está distante da sua essência enquanto organismo. Precisa mesmo de ajuda já. Coisas mais, né? Quanto mais a vida simples, quando eu digo vida simples, é a pessoa que tem hábitos organizados, né? Para acordar, para comer, para trabalhar e para dormir, mais fácil dessa pessoa ter, né, sintonia com a sua existência. Quanto mais a pessoa, né, fica com horários atrapalhados, né, desorganizados. Ô Diógenes, aí quando a gente não está com a mente boa, a gente atrai para a gente um monte de doenças. Sim, porque a mente é a base de toda a condição de funções, né, de existir. Quando a minha mente não está bem, pode ser uma dor de cabeça. Eu não tenho paciência para conversar, eu não tenho condições para dormir, eu não tenho condições para trabalhar, eu não tenho, né, conforto para nada. Basta dor de cabeça, que é uma condição simples para a maioria das pessoas. Não estou bem, não. Hoje eu estou com uma dor de cabeça, estou com enxaqueca feliz. Não tem quem no mundo consiga viver com uma enxaqueca. Não tem, não. Quer dizer que quanto mais a gente... E é momentâneo, né? Imagine você viver com uma condição parecida com enxaqueca 6 meses. Isso aí, como diz outros, você pira. Não tem condições. Então vamos nos cuidar, vamos recomeçar, reorganizar a rota para que a gente chegue aos nossos... Vamos chegar a idosos saudáveis, não é? Ter uma vida mais leve, proativa,
sendo participantes da natureza. E falando da parte mais espiritual, vamos buscar ser santos. Sabe que eu estava lendo aqui, eu copiei aqui para vocês uma passagem do Papa João Paulo II, santo, né? Ele disse assim: santo não é aquele que não cai, mas é aquele que, mesmo caindo, não desiste de se levantar. Eu acho fantástico. Sim. Santo não é aquele que nunca cai. Porque todos nós, como disse o nosso amigo, não somos perfeitos. Nós vamos cair. Sim. Mas a gente tem a condição de, mesmo caindo, não desistir e recalcular a rota, se levantar, mudar os hábitos, mudar a vida, mudar as pessoas ao seu redor, mudar a sua condição, mudar o seu jeito de falar, de pensar, de andar. Mude o seu mundo, recomece. Vá em busca do que lhe faz feliz e bem. Se coloque como prioridade. Se coloque na sua frente os valores. Deus coloca pra gente tão lindo em Eclesiástico. Tem assim, tem tempo para tudo. Tempo para viver, tempo para morrer. Tem tempo para tudo. E Deus nos dá a oportunidade todo dia de fazermos um mundo novo na nossa vida. Como disse o Diógenes aqui, a gente não muda o mundo todo, mas a gente muda a si próprio. Então, se eu me mudo, eu mudo meu mundo ao redor. As minhas atitudes hoje vão mudar. Então, o Diógenes vai dizer, vixe, a Flávia agora está dessa forma. Eu vou mudar o meu jeito de falar com ela. Ah, mas eu falava só gritando. Todo mundo me respondia gritando. Ah, mas agora eu falo bem baixinho. As pessoas ficam assim, oxe, eu falo baixinho, porque ela fala baixinho. Então, o mundo responde a como você age. E isso eu estou dizendo hoje, dia 6 de janeiro. Mas talvez eu não tivesse dito em 6 de janeiro de 2024. Porque eu evoluí. Então, a gente não tem que ter esse medo de evoluir. Muita gente diz assim, ah, Flávia, eu não vou não para a igreja, mulher, porque eu fiz tanta coisa já errada. Eu disse, ô mulher, faça assim, não, vá. Porque o que você fez já foi, mas daqui para frente você é uma nova pessoa. Caminhe. Nem vá pensando, ah, é porque fulano, ah, e porque vão botar o dedo. Mulher, deixa o dedo de cada um na sua mãozinha, esqueça o dedo do pessoal e vá viver o seu. Sim, faça o seu. Faça o seu. Caminhe de acordo com as suas possibilidades. É isso. Eu acho que é por aqui que a gente começa a recomeçar. Sem dúvidas. Dentro dessa proposta de buscar sucesso, buscar prosperidade, eu gosto muito dessa palavra, prosperidade, dentro dessa finalidade espiritual, e que a gente também encaixa ela dentro do que a gente busca enquanto saúde mental, enquanto seres humanos, é que existem 3 estágios para a gente se posicionar enquanto criatura, com a gente mesmo e com os outros. Existe a primeira, que é o que nós chamamos de um ser humano imaturo. É aquele que cria os problemas e não sabe sair deles. Sim. Então, por consequência, sofre muito. Existe o segundo, que é o ser humano que tem já maturidade. Ele, às vezes, cria o problema, mas ele já consegue sair desse problema, encontrar solução. E existe o terceiro nível, que é um ser humano sábio. É quando ele já consegue evitar os problemas. Muitas vezes ele tô querendo chegar aí, consegue visualizar as propostas que surgem e ele não entra no problema. Ele já consegue evitar muitas das coisas que gerariam problemas futuros para ele. Tô querendo esse terceiro aí. Eu tô querendo a sabedoria. Tô então, querendo esse aí. A condição de sabedoria, ela nos traz, né, uma visão equilibrada, organizada, prudente. De que a gente consiga ter, né, uma ação racional do que está sendo vivido para se buscar prosperidade, fartura, abundância, leveza, rapaz, tranquilidade. Sabe que eu estava vendo um podcast do rapaz chamado Tiago Nigro, que é muito famoso, né? O Primo Rico, o livro dele e tal. E ele disse que estudou muito na vida dele sobre investimentos e o rapaz é muito rico mesmo, tá? Estou falando aqui que ele é milionário. E ele disse, no último podcast assim, que eu ouvi dele, ele disse assim, se eu conhecesse o livro de provérbios da Bíblia, eu não tinha estudado tanto nem perdido tanto tempo, porque está tudo ali. Veja bem, quanto tempo tem escrito a Bíblia, quantas coisas tem para a gente e a gente não busca. Às vezes, gente, esse fato da gente não buscar melhorar, evoluir,
tá? É que nos faz estar na condição ruim. É preciso buscar, tá? A oportunidade, ela está aqui, está todo dia quando você acorda. Deus está misericordioso. Nós estamos aqui todas as segundas-feiras, o Diógenes está aqui se propondo a falar com vocês sobre assuntos que destravam a nossa mente, mas é preciso que você busque. É preciso que você busque. Você também tem que fazer a sua parte para que você possa ter dias melhores na sua vida e evoluir. Sem dúvidas. Flávia, mais uma vez, obrigado. Nosso horário passa rápido, né? Amém. Que bate-papo gostoso, que satisfação poder ter a sua companhia aqui no quadro do programa Consultório Emocional. Fico muito satisfeito com a sua disponibilidade de hoje. Espero que todos que tenham aqui nos ouvido pelas ondas da 90,7 tenham, nesses sentidos, agraciados, acolhidos e também abençoados por Deus neste momento. Espero que todos também que tenham nos acompanhado pelo Instagram consigam ter, né, trazido algo para si neste momento de hoje, né? Fique à vontade, deixa aí suas palavras finais para que a gente possa chegar aqui aos nossos momentos de encerramento. Que lindo. Gente, muito obrigada a vocês que estão nos ouvindo pela FM. Deus abençoe. Muito obrigada por essa audiência, por estar conosco aqui. Obrigada aos amigos do Instagram. Obrigada ao Diógenes por se propor a estar aqui toda segunda-feira na Rádio Milênio. É uma satisfação para mim tê-lo aqui. Quando eu pensei no programa, eu busquei tantas pessoas para estar aqui, mas graças a Deus chegou o Diógenes, entendeu como é importante a gente fazer essa junção aqui, falar, dar um pouco de nós. O Diógenes dá um exemplo maravilhoso para todos os seres humanos. Quanto mais o Diógenes traz para vocês a segunda-feira, mais ele ganha. Eu tenho certeza que nesse tempo todinho que o Diógenes está aqui, o que ele está dando de conhecimento, ele ganha em bênçãos para a vida dele. Porque a vida é assim, você dá e você recebe. Você dá e você recebe. Então, que hoje Deus dê a todos vocês um dia santo, um dia abençoado. Muito obrigada pela oportunidade de estar hoje no Consultório Emocional. Estou muito feliz por estar aqui, por o Consultório Emocional ter todos vocês que estão na nossa audiência. Deus os abençoe e recomecem. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que nos ouviram e que nos assistiram aqui